E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin tem uma retomada muito bom na madrugada, na noite aí de hoje, a gente vê algumas notícias falando sobre a possível regulamentação dos Estados Unidos sobre o mercado de criptomoedas. Então hoje nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessas notícias e com certeza olhar esse movimento de alta para saber as maiores probabilidades e possíveis cenários, tanto gráfico quanto sentimental, para o mercado cripto. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui no canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícias, tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. E também convidar vocês a estarem assistindo a live que eu vou fazer hoje com a Armatinha, hoje Dia das Mulheres, né? Parabéns aí, feliz Dia das Mulheres para você, investidora que está nesse mercado de criptomoedas. Nossa live hoje vai ser super especial porque é com uma amiga muito querida minha, 19 horas aqui no canal. Ela entende demais, então não deixem de estar conferindo e também seguindo aí nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Tem o Instagram, tem o canal do Telegram, tem o meu grupo de investimentos 100% gratuito lá no Slack. Então bora começar aqui que a gente tem bastante coisa para falar. Vamos começar a falar sobre o Biden, né? O Biden ele vai assinar aí a ordem sobre regulamentação de Bitcoin essa semana, né? Então aqui um briefing da notícia. O presidente ele reportou aí que vai assinar a ordem executiva nessa semana sobre os planos aí sobre o governo com relação ao Bitcoin e as criptomoedas, né? Tudo isso surgiu com a colocação do Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e ele estava falando sobre uma possível e necessária regulamentação das criptomoedas face às sanções impostas pela Rússia e possível manobra política para sair dessas sanções do lado da Rússia utilizando Bitcoin e criptomoeda. Então a gente viu, né, um volume enorme de carteiras aí com mais de 1000 Bitcoins aparecerem dentro da blockchain e muito provavelmente isso tem correlação com a própria Rússia para fugir de todas as sanções impostas pela guerra. Com isso, Jerome Powell ele sugeriu, né, o presidente do Federal Reserve sugeriu que deveriam impor medidas de regulamentação das criptomoedas por questão de segurança nacional. Então a gente tem aqui mais embaixo, olha só, o plano ele pretende envolver o Departamento do Tesouro, o Departamento do Estado e também o Departamento do Comércio, além de outros. O presidente ele vai assinar uma ordem executiva essa semana que vai falar sobre a questão, né, da regulamentação e também estratégia de mercado com base nos riscos e oportunidades do Bitcoin e das mercados de criptomoedas. E essa ordem ela tem um potencial regulatório, né, de regulamentação e que muito provavelmente vai falar aqui sobre a segurança nacional e impacto econômico do Bitcoin e de todas as criptomoedas. Então tudo isso tem relação sim com a questão lá da Rússia, né? Uma vez que a gente viu a quantidade de pessoas que estão aí comprando Bitcoin devido às contas bancárias estarem sendo bloqueadas, não só falando em questão de guerra, mas isso aconteceu também lá no Canadá. Eu comentei disso há umas semanas atrás aqui no vídeo, né, na questão dos caminhoneiros. E muito provavelmente os Estados Unidos ele está tendencioso sim a querer regulamentar as criptomoedas, pelo menos como medida face a toda a tensão que está acontecendo lá na Ucrânia e nos Estados Unidos. Então vamos ficar de olho ao longo dessa semana. Pode ser que o Biden assine sim essa ordem, né, esse projeto de lei, esse plano governamental. Isso pode sim causar um impacto no mundo cripto, mas eu acho que geralmente essas notícias elas costumam precificar de forma antecipada, vocês sabem disso. Então a notícia ela já saiu, uma notícia de 14 horas atrás, e muito provavelmente, né, ela tinha que causar algum impacto. Então se essa notícia não causou nenhum impacto, talvez o Biden assinando cause, mas ainda assim eu imagino que seja pouco provável. Mas vamos acompanhando, né? Eu estou passando aqui a notícia para vocês para a gente traçar estratégias em cima de todas as possibilidades, porque é assim que funciona o mercado. Outra coisa importante que vai acontecer agora em março, né, nos dias 15 e 16, semana que vem, vai ser a nossa FONC, a nossa reunião do Federal Reserve. A última que aconteceu foi no final de janeiro, que eu falei para vocês sobre o tapering, que inclusive ela
foi divulgada no dia 16 de fevereiro, né, que aí eles falaram sobre toda a questão da redução, né, de estímulos na economia americana. Isso causou um impacto no mercado. Então a nossa próxima reunião vai ser os dias 15 e 16 de março, que inclusive ela vai ser associada com os projetos de economia, né, o Summary of Economic Projections, as projeções lá. Então isso pode causar sim impacto no mercado, principalmente quando eles soltarem essa ata, e é bem provável que eles falem de todas essas medidas de regulamentação de Bitcoin nesses dias. Então vamos ficar de olho a volatilidades e principalmente quando eles soltarem esse relatório do que foi discutido nessa reunião. Bora de order book, pessoal, para saber o que está acontecendo aqui, né? A gente tinha que o preço chegou próximo aos 37 mil dólares, tivemos uma retomada muito forte e agora a região até os 40 mil vai sim servir de resistência. Olha como que a curva do gráfico está aumentando pra caramba, né? Com 1,6% do order book, a gente tem quase que o dobro, mais de o dobro de tokens alocados para venda do que para compra. Isso porque 40 mil é um número psicológico, né? Um número que está segurando o preço. E obviamente o risco-retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar vendido, né? Então a gente tem pontos de suporte dos 37, a partir dos 37, né? Os números redondos, os números psicológicos vão tender segurar o preço. Eu imagino que até os 34k, que é a nossa base de preço no semanal, eu acho extremamente improvável que a gente perca ela, mas se a gente perder, a gente ainda tem uns 33, 32, 30k, 28k. E a gente segue na correção do mensal, onde o risco-retorno estará extremamente desfavorável para os vendedores atuarem, né? A gente já está indo para o quarto, quinto mês de queda, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente está no quarto mês de queda. E eu imagino que eventualmente a gente vai ter sim que formar um movimento de alta para estar fazendo um topo descendente no mensal. Eu comento isso muito aqui com vocês. Eu imagino que por isso o preço ele está rejeitando os 30 mil dólares, por isso os compradores eles estão muito eufóricos em atuar em formações de fundo, porque o risco-retorno está extremamente favorável para se atuar comprado, né? Do lado dos vendedores, a gente consegue ver tokens alocados próximos aos 45k, né? 46 até que nem chegou, nem tem tantos tokens agora, e é uma região onde o preço de fato nem chegou a ser negociado. E caso a gente rompa isso, pessoal, só lá nos 50 mil dólares, né? Que é o nosso próximo topo no semanal e nossa próxima resistência. Antes de eu passar em gráfico de Bitcoin, como sempre, nosso S&P 500, que está tendo um leve dia de alta, né? Ontem a gente teve uma queda, uma retomada, fechamos o dia em queda e agora estamos tentando retomar aqui contra a nossa base de preço prévio. A gente já devolveu bastante, né? Pode ser que se a gente faça um fundo ascendente, o mercado ele dê uma consolidada, faça uma espécie de padrão de equilíbrio, como vocês bem conhecem, mas a gente ainda está na busca do nosso fundo ascendente no diário, e isso pode puxar o mercado de criptomoedas também para baixo, assim como o movimento de alta pode levar o mercado cripto para cima. Então vamos ficar muito de olho, né? A gente tem essa mínima do pânico, essa mínima da invasão, eu acho extremamente improvável que a gente perca ela. Então pode ser até que dê um fundo duplo aqui para dar uma revertida, porque mínimas do pânico são pontos de suporte extremamente fortes, né? Quando acontece um fato que ele é tão marcante que o mercado cai. Então é extremamente improvável que o mercado ele tenha um fato que seja mais impactante do que essa mínima do pânico, coisa que é extremamente improvável de acontecer agora, né? Essa mínima do pânico foi o começo da guerra, foi a invasão, quando Putin declarou de fato que ele estava entrando lá na Ucrânia. Tava todo mundo já esperando isso, né? Todo mundo já tomou posições de venda, todo mundo já vendeu. Então o mercado ele foi pelo lado contrário, a gente teve uma leve impulsionada aí de preço, então eu acho extremamente improvável que a gente perca esse ponto. Lembrando que caso a gente tenda assim a perder, a gente vai ver as ações caindo, o mercado ficando mais baixista e consequentemente o mundo de criptomoedas tendendo a seguir pelo mesmo caminho. Dominância do Bitcoin, até escrevi errado aqui, BTC.D. A gente teve um movimento forte de alta ontem, né? A gente viu o Bitcoin sair da casa dos 37 mil e chegar quase nos 39. E isso resultou numa alta da dominância. Então o Bitcoin ele está na pernada de alta no semanal, ele está aí no médio prazo, tendendo a ficar mais forte do que as altcoins. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa internet? Deixa eu tentar resetar o TradingView aqui. Tá difícil, hein? Bugou. Simplesmente bugou tudo.
Meu Deus! Bom, a gente está tendo nosso terceiro dia de alta aqui, né? E tudo isso dentro de toda essa pernada de alta aqui na dominância do semanal. Então isso faz com que o Bitcoin tenda a ficar mais forte do que as altcoins, né? Então movimentos de alta, o Bitcoin ele tende a se valorizar mais do que as altcoins devido a essa própria tendência de ganhar capital aqui no médio e longo prazo. Eventualmente, sim, a gente vai ter que fazer um fundo aqui na dominância, porque o Bitcoin ele vai ter ganhado muito capital, as altcoins não vão ter valorizado de acordo e consequentemente a gente vai ver o capital voltando aí para as altcoins, né? Só a título de curiosidade, a gente consegue ver os pares contra Bitcoin. Imagino que sejam poucos que estejam variando de forma positiva, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, aqui já está na metade da lista, tá pau a pau. A maior parte tá variando negativo, ó. Deslistaram aqui, ó. Ioiô foi deslistado, comentei com vocês. Esquece o ioiô na Binance. Pessoal, mas ainda assim, você vê que até as moedas que estão performando de forma positiva, elas não estão tão mais fortes do que o Bitcoin. Isso é um reflexo da dominância tá subindo, né? Passando agora no Bitcoin, eu comentei ontem com você sobre a divergência do RSI que se manteve forte e está servindo como excelente setup, né? Acumulações próximas a essa linha de tendência aqui, eu comentei isso no vídeo de ontem, eu comentei sobre as divergências, eu falei sobre o volume de fundo e falei sobre as liquidações. Então assim, tá dando excelentes oportunidades de acumulação, porque significa que quanto mais o preço cai, mais as pessoas elas estão buscando comprar esse fundo e segurar, né? Não tomar stop. E isso é um indicativo de alta, isso por si só pode fazer o preço reverter, né? Então a gente está vendo aí repiques cada vez mais fortes. A gente teve o primeiro toque na sobrevenda, teve um leve repique. Teve o segundo toque na sobrevenda, um repique um pouco mais forte. O terceiro toque na sobrevenda, um repique mais forte ainda. E agora um quarto toque na sobrevenda, a gente já está quase chegando nos patamares dos 39 alto de novo. E o que é isso? É o preço que já está caindo, né, pessoal? Aqui no gráfico diário a gente está em uma região onde o risco retorno está extremamente favorável para se atuar comprado. Então as pessoas veem essas regiões aqui, ó, próximos a essa base de preço, como um colchão de compras, né? Quando chegar aqui, você tem um potencial aqui de perda de cerca de, sei lá, 7, 10%, enquanto você pode ganhar 20%. Então você tem uma relação risco-retorno de 2 para 1. Isso é extremamente favorável, né? Se você tomar 2 stops e pegar um gain, ainda assim você não sai no prejuízo. Então as pessoas querem sim fazer essas apostas, uma vez que o mercado ele indica que está favorável para se estar atuando. É um investimento viável para se estar fazendo, mas não é só porque o risco retorno está favorável que você tem que sair comprando a torta direita. E é por isso que a gente tem o nosso sentimento do mercado. O nosso sentimento do mercado ele mostra o que a maioria das pessoas estão fazendo, onde a maioria das pessoas estão apostando e também o que as instituições estão fazendo. As instituições elas estão comprando liquidações. Olha como que fundos aqui ficam muito nítidos com base em liquidação. Olha só, a gente teve liquidação, teve fundo. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. A gente teve aqui liquidação, teve fundo. A gente teve aqui região de liquidação, a gente teve também fundo. E agora a gente está vendo o preço subir, né? Olha só, a partir desse ponto aqui o preço ele está subindo, enquanto isso o nosso long short ratio ele está caindo. Então tem pessoas que estão entrando em shorts ou então fechando suas posições em long, mas como o nosso open interest, a quantidade de contratos que estão sendo abertos está aumentando, muito provavelmente o long short ratio, a razão entre compradores e vendedores, ela está diminuindo porque as pessoas estão entrando vendidas. Porque está próximo a uma resistência, né? A gente viu tanto de gente que está querendo atuar aqui no order book próximo aos 40k, né? A gente tem quase 1000 tokens alocados aí, 34 milhões de dólares só na Binance. Então sim, as pessoas vão querer atuar vendidas. O risco retorno no curto prazo ele está favorável. Você vai tomar um stop aí de 1% e pode ganhar 4, 5%. Mas em compensação, caso o preço ele venha aqui para cima, vai liquidar essa galera que está apostando na baixa, que está aqui shortando o preço. E é nessas liquidações que as instituições gostam de distribuir, elas gostam de pegar as posições que elas compraram aqui com as liquidações, né? O pessoal que estava tudo apostando na alta, aí foi liquidado, foi obrigado a vender.
Mas você está vendendo, alguém tem que comprar, e quem comprou foram as instituições. Então elas compraram posições aqui, e junto, né, com aqui que vai ter pessoas que estão vendendo, quando o preço ele romper os 40 mil dólares, as pessoas vão ser liquidadas, vão ser obrigadas a comprar a posição vendida que elas estavam aí atuando. Então elas vão comprar de quem? De quem comprou aqui embaixo e está vendendo aqui em cima nas liquidações. É por isso que é importante olhar o sentimento do mercado, porque a maioria do mercado erra. E atualmente a maioria do mercado ela está tendendo a ir apostando em movimentos de baixo. Então imagine quanto mais próximo dos 40k, mais baixo o nosso long short ratio ele siga aqui, e consequentemente a gente vai ter oportunidade de distribuição das posições que a gente está tomando em todas essas divergências de RSI que eu venho comentando, sobrevendas, liquidações e tudo mais. Considerações finais aqui para a gente fechar nosso vídeo. Sigo de olho sim nessas divergências aqui do RSI. Eu imagino que eventualmente vamos ter que sim fazer um repique para estar fazendo um topo descendente contra a região dos 45.500, né? Essa é a maior probabilidade. É nesse topo descendente onde eu vou estar fazendo as minhas parciais. Inclusive já tenho ordens aqui para as parciais para estar liberando capital, seja para entrar em um fundo ascendente, seja para caso a gente rompa essa consolidação para baixo e consiga e siga aí em um cenário mais baixista também, né, face à guerra, face à proibição do Bitcoin, ou então para estar entrando, né, em algum ponto favorável à reversão de tendência, e a gente sim vai acabar vendo o Bitcoin fazer um pivô de alta no gráfico semanal, né, rompendo toda essa região aqui de consolidação e consequentemente indo buscar por um topo descendente aqui no gráfico mensal. Essa é a probabilidade que eu comento com vocês, que eu estou de olho e que eu imagino que seja uma das melhores oportunidades aí de investimento para as próximas semanas e para os próximos meses. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir a live hoje com a nossa Armatinha, nossa querida Armatinha, live especial aí de Dia das Mulheres para você investidora. A gente vai estar aí respondendo dúvidas, atendendo a pedidos de análises, batendo um papo super legal. Então 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Demorou? Eu vou ficando por aqui. Até mais tarde. Tenha uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Ótimos investimentos. E tamo junto, galera.